Vamos lá. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus para você que está ao vivo e para você que em algum momento verá esse devocional. Não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir. Vamos ajudar a levar a palavra do Senhor. É tempo de recomeçar. Esse é o tema do meu devocional. Eu creio que todos nós precisamos regularmente, nós nos encontramos regularmente em situações de recomeço. Nós vamos caminhando a vida, nós vamos levando a vida em diferentes áreas da nossa vida. Sempre há necessidade de um revisar de rota. Não, eu preciso rever isso aqui. É interessante que são nesses lugares ou nesses momentos que precisamos traçar uma linha nos separando do que tudo que faz nos lembrar do passado e começar com uma nova visão. É assim, a gente separa, traça a linha e fala assim, deixa tudo para trás, aqui vem uma nova visão. Principalmente nós que somos cristãos, nós começamos com essa nova visão baseada na verdade que é a palavra de Deus. Então, tem uma coisa aqui muito interessante. Nós precisamos estar dispostos a deixar para trás o que é mentira, o que nós nos enganamos, o que nós nos equivocamos. E eu creio que quando nós falamos de deixar para trás o que é mentira, isso inclui em fazer um novo começo a maneira como nós nos vemos. Porque geralmente, às vezes, nós nos vemos de formas distorcidas, né? Nós vamos rever como nós nos vemos e como pensamos que Deus nos vê. E aí a pergunta é, como você se vê? Nossa autoimagem, como nós nos vemos, é muito importante nos recomeços. É o retrato que levamos na nossa mente e no nosso coração. Há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, eu tinha uma imagem muito ruim de mim mesmo. Eu tinha uma imagem distorcida de mim mesmo. E sentia frequentemente que eu era um fracassado. Qualquer coisa que acontecesse de bom comigo, eu tinha a sensação que eu não merecia. E eu tinha a percepção de que aquilo não ia durar. Eu pensava assim, isso não é para mim, né? E aí era uma fase da minha vida que eu não estava satisfeito comigo e eu nunca superaria coisas do passado, ou a minha timidez, ou as situações que eu vivi. Por quê? Porque eu me via de uma maneira errada. Em 2 Samuel, no capítulo 9, tem uma história muito interessante. Davi, né? Ele, em sua busca em abençoar, ele foi na casa do rei Saul. Jonatas e Saul eram próximos de Davi. E Jonatas, provavelmente um dos seus companheiros mais próximos, a Bíblia diz assim que Jonatas e Davi ele tinham uma proximidade muito grande. Acontece que, por vários motivos ou circunstâncias, Saul e Jonatas vieram morrer, né? E Davi assume o trono. E por causa da amizade que Davi tinha com Jonatas, um dia Davi chegou no palácio e disse o seguinte: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por consideração a Jonatas. Está lá em 2 Samuel 9:1. Davi logo descobriu que Jonatas tinha um filho, e aqui que eu quero que você preste atenção nisso. O nome do filho de Jonatas era Mefibosete. Mefibosete significa vergonha. E Mefibosete, ele morava em Lodebar, que era um lugar deserto e com cavernas. É interessante que foi um cara que estava dentro do palácio que lembrou de Mefibosete. O nome do cara era Ziba. Ziba falou assim, existe um sim. Existe um menino aleijado que o nome dele era Mefibosete e que mora em Lodebar. Bom, Davi chama Mefibosete e Mefibosete vem diante de Davi. E Davi fala com ele o seguinte, não temas, porque certamente usarei de bondade para contigo por consideração a Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Você já imaginou um negócio desse? O sujeito, ele é aleijado, tem um nome de vergonha, mora no deserto, e o cara agora vem comer na mesa do rei? O problema era esse. Quando Mefibosete ouviu isso de Davi, sabe o que ele disse?
Quem é o teu servo para teres olhados para um cão morto tal como eu? Em outras palavras, Mefibosete está dizendo, por que tu queres me ajudar? Tudo que eu mereço é rastejar em solo e lamber as migalhas de pão que cai da mesa das outras pessoas. Olha, Mefibosete se enxergava de forma tão desprezível que ele não conseguia aceitar a bênção, ele não conseguia aceitar o recomeço, ele não conseguia aceitar que alguém pudesse abençoar a vida dele. Ele não se sentia digno da bondade do rei Davi. Você e eu podemos não ser fisicamente aleijados, mas por causa das nossas falhas, incapacidades e fraquezas, nós nos vemos como aleijados. E o pior tipo de paralisia é a paralisia da alma. Nós não temos fisicamente machucado por fora, mas internamente nós estamos feridos. E quando nos vemos cada vez menos perfeitos, isso dificulta, né, a gente imaginar como e por que Deus quer me abençoar. Por que Deus quer cuidar de mim? Bom, assim como Davi foi bom para com Mefibosete, por causa da consideração por Jonatas, Deus é bom para conosco por causa da consideração por Jesus. Deus não quer que nós olhemos tudo que está errado conosco, os pecados do nosso passado, os erros, os equívocos, as falhas, né? Deus não quer que a gente olhe o passado, né? Poderia ser assim, poderia ser daquele jeito, eu poderia... Não. Deus quer que a gente olhe da seguinte forma: o que pode ser daqui para frente, o que pode acontecer daqui para frente. Deus quer que nós olhemos para tudo que está certo com a gente. Olha em Hebreus no capítulo 12, verso 2. Ele diz, olhando firmemente, para quem? Para Jesus. Tirar então da nossa mente, do nosso coração, tudo que distrai. Nós temos que olhar para Jesus. Porque se a gente fica olhando para os erros, para os equívocos, para as pisadas de bola, né, a gente começa a ficar com raiva da gente mesmo. Não, olhando para Jesus, e aí ele fala, autor e consumador da fé. E aí, porque olha que incentivo maravilhoso. Ele é o autor e consumador da nossa fé, né? Ele fala, o qual suportou a cruz. Para quê? Para trazer maturidade e perfeição. Não fazendo caso, quanto mais nós focamos nas nossas falhas, mais parece que iremos repeti-las ao longo do tempo, né? Então, nós precisamos continuar a pensar e a falar sobre se tornar maior e mudar essa maneira como a gente pensa e a visão equivocada, às vezes, que nós temos de nós mesmos. O próprio apóstolo Paulo, ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa entender qual é a boa, perfeita, agradável e vontade de Deus. Eu não sei se você se sente um aleijado na alma, no coração, na mente. Eu não sei se você está escondido em uma caverna existencial. Eu não sei se você está em um deserto dos pensamentos, onde você não vê horizonte, onde você não vê verde, onde você não vê esperança. Mas uma coisa eu sei, não importa as situações que aconteceram que levou a gente a ficar do jeito que ficou, ou estar do jeito que está. Deus, Ele quer que você sente à mesa com Ele. Porque Ele fala assim, ó, você é meu filho amado, tem uma herança sua aqui, ó. Tem uma herança. Davi chamou Mefibosete e falou, tem uma herança aqui que é sua. Eu tô te restituindo tudo isso. O nosso Deus é o Deus dos recomeços, da restituição. Então foque o seu coração em Jesus. Sabe por que Mefibosete ficou aleijado? A história é maravilhosa, você podia ler lá. Um dia a mãe estava correndo com ele no colo na guerra. A mãe caiu e a mãe caiu em cima das pernas da criança e ele ficou aleijado. E como Saul e Davi tinham perdido o reinado, né? Saul e Jonatas tinham perdido o reinado, ele tinha que se esconder. Porque a cultura daquela época, o próximo rei que vinha, ele matava todos os descendentes. Mas chegou um homem, segundo o coração de Deus, falou assim, há alguém da casa de Saul para que eu possa usar como misericórdia. Então que Deus possa confortar o seu coração. Você é filho do rei e existem heranças eternas, separadas, reservadas e que é sua. E você é digno,
porque Ele restaurou você na cruz de Cristo. Quero orar com você em nome de Jesus. Pai querido e amado, que nessa manhã, se nós ou se alguém está se sentindo indigno, pobre na alma, aleijado no coração, ou no deserto dos pensamentos, da insuficiência, ou no deserto, ó Pai, das falhas, dos erros, dos equívocos que nós cometemos. Que nessa manhã, Senhor, nós possamos ouvir o seu chamado. Eu quero que você sente na minha mesa, porque eu tenho heranças e tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Nós podemos sentar na mesa com o nosso Pai, apesar das nossas deficiências. Nos ajuda a enxergar quem realmente nós somos. Nós somos filhos amados de Deus, revestidos de Cristo Jesus. Derrama da tua graça sobre nós. É isso que eu oro, e conforta e fortaleça os corações em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e tenha uma ótima quinta-feira. E hoje à noite nós estamos agarrados no nosso culto da vitória. E não deixa de compartilhar. E depois não deixa de ir lá no canal para você se inscrever, compartilhar, curtir, fazer tudo de bom lá para que pessoas possam ouvir a palavra. Um abraço. Deus abençoe você.